Olha, gente, olha isso, ó. Foi, subiu. Não vai capotar, voltou. velho. Oi, gente, não sei como começar esse vídeo. Oh, meu Deus, finalmente. Pra quem não me conhece, meu nome é Camila Antunes. Esse aqui é o meu canal, o canal da Cá. Pra quem não conhece, esse é o William, meu marido, meu esposo, meu namorado, como dizer ele. Namorado. Não é namorado mais, enfim. Sem muita enrolação, porque a história é grande, a história é tipo gigante, mas a gente vai tentar resumir aqui pra vocês entender tudo o que aconteceu nessa novela que a gente viveu. Uma novela, assim, de um filme de terror, na verdade. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho da notificação pra sempre ser avisado pelo YouTube quando sair vídeo novo aqui. E já deixa o like nesse vídeo, porque merece, gente. Por que só eu falo? Pode falar. Só observa o complemento que faltar. A gente quer começar esse vídeo agradecendo primeiramente a Deus. Obrigada a Deus. Primeiramente a Deus por ter ajudado a gente. Foi meio desesperador em alguns momentos, mas graças a Deus deu tudo certo. No final sempre deu tudo certo. E agradecer ao nosso advogado, Guilherme Coca. Obrigado por toda a ajuda, por todo o trabalho, enfim. A gente sabe que deu trabalho, né? Você sabe que eu sou chato, né? Eu fiquei toda hora mandando mensagem pro Coca. Meu Deus. Coca meu carro, Coca. Enfim. E a gente quer agradecer também o pessoal do batalhão da Polícia Militar aqui de Itanhaém. Sim. Eu não consigo lembrar o nome agora, eu acho que é Major Argeu e a Tenente Lia, né? Eu não consigo lembrar o nome de todo mundo que falou com a gente. Mas foram muitos, pode falar. Eles foram as pessoas que mais ajudaram. Né? Eles tentaram, eles se colocaram à disposição ali pra ajudar a gente. E se não fosse, né, um pequeno detalhe, nosso Brasil, tudo poderia ter sido resolvido ali mesmo. É que o Brasil é maravilhoso, né? Pois é. Não tem que falar disso. Enfim, queremos agradecer essas duas pessoas, né? No caso, o advogado, o Guilherme. As três. E o pessoal do batalhão da Polícia Militar aqui de Itanhaém. Sim. Bom, a história é muito grande, a gente nem sabe direito como explicar, por onde começar, mas a gente vai... Resumir um pouco. A gente fez até um cronograma aqui, mas vai ser difícil lembrar de todos os detalhes, porque isso começou em fevereiro de 2019. Então, assim, esse ano ia fazer 2 anos desse problema gigantesco aí, que nos trouxe muita dor de cabeça, muito chororô. Já saí chorando da delegacia, né? Lembra? Nossa. Muito chororô, foi muito desesperador, enfim. Tudo começou quando a gente perdeu a placa do nosso carro. Pode falar como a gente perdeu. Como a gente perdeu a placa. A gente teve o aniversário da minha tia, né? Aí eu fui buscar ela, pra gente cantar parabéns pra ela na minha casa. E nesse dia choveu muito. Então, né, eu nem tinha também. Aí a gente pegou, foi levar ela embora. Na hora de levar ela embora pra casa dela, a gente foi passar pela rua. Na rua de trás da casa dela. Aí tinha tipo umas valetinhas, só que tava cheio d'água aquele pedaço, que tinha chovido muito. Na hora que eu passei com o carro me deu uma afundada assim, eu falei, nossa, né? Caramba, quanta água. Aí passamos, tudo, fomos embora. No dia seguinte, quando eu tava saindo da farmácia, eu peguei e fui dar a volta no carro, né? Que você não tem costume de ficar dando a volta na frente, ainda mais por onde eu costumo entrar nele. Por onde eu costumo entrar? Pela área que eu passo, entendeu, né? Aí, na hora que eu fui sair, eu falei, caramba, cadê a placa? Aí que eu falei, meu Deus do céu, a placa, a gente da placa. Aí eu fui no lugar atrás da placa, não encontraram, né? Perguntei pras pessoas. Perguntando pra todo mundo. As pessoas falavam que ali realmente perdiam muitas placas, né? E o pessoal costumava deixar até ali em cima do muro, nesses lugares assim, em cima da calçada, mas não encontraram a minha placa. Enfim, perdemos a placa. Eu não sei, será que foi no mesmo dia que a gente fez aquele painel de girassol? Tem um vídeo aqui no canal que a gente fez um painel de girassol. Não lembro se foi esse dia. Se foi no aniversário da minha tia, porque sim. Aquele dia foi o aniversário da sua tia. Não lembro se foi ali naquela ocasião, mas, gente, faz muito tempo. Enfim, perdemos a placa. Mas até aí tudo bem, procuramos, né, não encontramos, pagamos pra colocar outra placa, emplacamos. Era da frente? Era da frente e eu fiz o boletim de ocorrência, né, eu falei com o policial. Isso, gente. Ele falou, ó, é melhor você fazer um boletim de ocorrência. Eu falei, mas precisa, né, tal, porque eu vou colocar uma placa nova, vai ter que pagar de qualquer jeito. Ele falou, não, precisa, faça. Foi, eu tava esquecendo, eu anotei aqui, gente, é muita coisa, eu anotei várias coisas, mas mesmo anotando a gente tá esquecendo. Sim. Eu coloquei aqui que a gente perdeu a placa e fizemos um boletim de ocorrência. Que foi, assim, importante, né?
Não digo que foi fundamental, porque, né? Mas Sim. foi importante. Passou aí, eu não lembro quando foi que a gente perdeu a placa. Ah, foi, deve ter sido sim, gente, no dia do painel de girassol. Foi, você fez pra Acho que foi o segundo vídeo do canal que eu fiz um painel de girassol, tem aqui. É um dos vídeos mais vistos até. E foi nesse dia, que foi a festa da tia do William, que a gente perdeu a placa. Isso foi final de 2018, foi. Então a nossa história não começou... começou o terror em 2019, mas a gente perdeu a placa em 2018. Sim. Em fevereiro de 2019... Foi em dezembro de 2018. Ai, não sei. Foi em dezembro de Acho 2018, que foi, porque eu comecei o canal em 2019 já com o vídeo do girassol. Sim. Enfim. Dezembro. Quando foi em fevereiro de 2019, chegou simplesmente 8 multas de trânsito na casa do William, que o carro tá no nome dele. Todas gravíssimas. Grave e gravíssimas. Na casa do William, tipo, foi um espanto muito grande. A gente ficou, tipo, desesperado. A gente saiu na rua, tipo, falar com outras pessoas, pedir ajuda com, acho que o policial que mora ali perto, né? A gente foi falar com gente, tipo, da área pra saber o que a gente tinha que fazer. A gente tava totalmente perdido. Acho que era à noite já, quando a gente chegou na sua casa, viu as A gente multas, tinha né? ido no centro nesse dia. A gente tinha ido no centro, aí minha tia ligou e falou, ó, William, chegou umas 8 cartas aqui pra você, e eu tô achando que é multa. Eu falei, não, tá louca a multa? Tipo, eu sou muito chato com esse negócio de velocidade e tudo, né? Tinha acabado de tirar a carta. Ele tava com a carta provisória, gente. Detalhe, o William estava com a carta provisória, ele morria de medo de pegar a multa. Sim. Ele sempre andou certinho. Sempre, sempre, sempre. Eu até brinco com ele falando que o pensamento dele atraiu, porque não é possível. Ele morria de medo e mesmo assim começou essa novela aqui. Nossa. Chegou às 8 multas. A gente ficou desesperado, fez o boletim... Na verdade, eu não lembro se a gente fez o boletim de ocorrência. Eu lembro que a gente foi na delegacia. Não, aí não foi feito o boletim de ocorrência. Falando que chegou as multas. Ele até puxou na câmera lá pra ver se ele conseguia ver a última vez que o carro passou, mas acho que a câmera tava desatualizada. Não conseguiu ver. E eu não lembro se você voltou no dia seguinte pra fazer Voltei as no multas. dia seguinte. Fazer o BO. Eu voltei no dia seguinte porque ele falou, não, já tava tarde, já era de noite, né? Que a gente tinha chego. A gente viu as multas de noite e falou, não, vamos lá, vamos na delegacia. Isso já era umas 8 horas da noite no mínimo. Quando a gente foi lá na delegacia, o cara falou, não, eu nunca frequentei tanta delegacia igual nesse ano, porque outras coisas aconteceram também. Sim. Enfim. E aí o cara falou, não, vem amanhã com calma, não sei o que tem, a fulana de tal vai estar aqui, vai fazer o BO pra você. E aí, no final, ele não fez o boletim de ocorrência no dia em questão e a gente teve que voltar no dia seguinte. Foi, aí a gente voltou no dia seguinte, fez o BO. Essa parte eu não lembro muito bem, porque a gente fez tanto tempo. E tá, a gente achava que era aquilo, o BO era aquilo, 8 multas que a gente tinha que resolver. Como se não bastasse, 8 multas, passou acho que uma semana ou menos, chegou mais 3, gente. Mais 3 multas. Essas 3 multas eram do município de Mongaguá, que a multa ocorreu em Mongaguá, a gente mora em Itanhaém. Foi na cidade vizinha que ocorreu, sendo que, tipo, o William nunca tinha ido naquela rua, que eu saiba. Eu também que eu saiba, não. Só sou não, gente, ele nunca tinha ido naquela rua e as multas foram lá 1h da manhã. No dia, eu tava na casa do William, a gente tava dormindo, né? O que aconteceu lá em Mongaguá? A gente ficou sabendo por pessoas que moram lá, né? E pela versão do policial, mas cada um falou uma coisa. Nos disseram que teve uma perseguição policial desse carro. E teve troca de tiro. Isso, que teve troca de tiro. Sim. Mas aí outras pessoas falam... O policial, na verdade, falou que não teve troca de tiro. Mas rolou uma perseguição policial, que inclusive depois eu encontrei vídeo no Facebook. Eu não sei se eu vou deixar aqui, não sei se eu achar, eu coloco aqui, mas isso é muito difícil. Não sei, não prometo nada, mas... Se por acaso estiver passando aqui, vocês vão ver, tá? Foi uma perseguição policial e dava pra ver assim, o carro passava muito rápido no vídeo. Foi uma pessoa, um comerciante que gravou e o carro passava muito rápido, mas dava pra ver que o carro era rebaixado um pouco, né? Enfim, só que o vídeo era muito rápido, o carro tava correndo muito e os moradores locais ali, que eu conhecia por conta do meu estágio, falaram pra gente que eles ficaram sabendo que o carro da polícia quebrou. Não conseguiu chegar, né, na pessoa que tava fugindo com o carro da polícia quebrou e que por isso ele atuou as multas ali. Não sei se foi isso, eu não sei, a gente não tava lá na hora pra saber o que aconteceu, mas as informações que a gente tem são essas. Na minha opinião, o policial foi errado da parte dele, porque ele não, até mesmo não satisfeito em colocar as multas do Detran, ele foi lá e fez o Semultran também de Mongaguá. No total foram 11 multas que ele fez pra mim, né?
E diz que ele fez pra placa, né? Pra placa, no pra mim. carro. Acabou chegando em você. Né? E diz que ele pegou, na hora que pesquisou a placa, viu que realmente não tinha antecedentes, não tinha nada de errado no carro, na placa, né, que ele pesquisou, assim como no dono do veículo, mas mesmo assim, ele fez as multas, entendeu? A gente chegou... É melhor continuar. Não, pode falar. Não, é porque eu vou estar avançando, né? Não. A gente foi atrás dele. Não, calma, não avance a história, não avance. Mesmo, né? Mas só pra deixar claro que a gente ficou sabendo também é que a polícia foi atrás do William, no caso, porque eles puxaram a placa e viu que tava no nome do William. E segundo segundo a informação da polícia, eles foram e não encontraram o endereço do William, porque o carro está no número, acho que da água, e no muro tava o número da luz, alguma coisa assim. Eles não localizaram um número. Independente, minha rua é a principal ali. Eles falaram que eles foram atrás. Eu acho que assim, se eles tivessem ido atrás e visto, né, que o carro tava na garagem, chamado lá no portão, ia ver que a gente tava dormindo, tava eu, o William, a mãe dele. Acho que talvez tudo tinha se resolvido ali, né? Não sei também. Ou se eles iam levar o William preso achando que ele tava lá em Mongaguá fugindo da polícia. Como um policial disse pra mim, na verdade eles nem deve ter passado lá. Só pegou, colocou, avisou outro policial pra ver se ia, ou se avisou mesmo, né? Mas na verdade eles nem vão. Aí entra a história que a gente foi pesquisar, né? No site do Detran tem uma lista de agentes. E a gente pesquisou quem era a pessoa que tinha atuado as multas e chegamos a um nome que eu não vou citar aqui. E fomos descobrir onde que ele trabalhava. Tipo, a gente queria falar com ele, como assim, né? Sim, como assim? A gente tem que conseguir resolver isso. A gente tava desesperado. Passamos em uma delegacia e o William perguntou: o fulano de tal trabalha aqui? Não, ele trabalha em tal lugar. Fomos pra tal lugar que ele trabalha. Chegamos lá, ele tá aí. Não, o que aconteceu? Aí a gente explicou. A gente conversou com tenente, sei lá, o superior lá da delegacia. Conversamos com ele. Ele falou que ele ia conversar com o fulano de tal, com o policial, no caso. Pra voltar no dia seguinte. A gente voltou, ele explicou tudo lá. Falou que não teve troca de tiro e tudo mais. E falou que era pra gente ir atrás do Detran e pedir pro Detran chamar o policial pra fazer uma vistoria no carro, né? Vistoria. Pra fazer analisar pra ver se era aquele carro mesmo que ele viu ou não. Porque disse que o carro era rebaixado, que tinha uma latinha em cima da latinha, qualquer um podia colocar e tirar, né? Aquelas latinhas na antena. Bom, então, como eu tava falando, a gente foi na delegacia de Mongaguá, não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias vezes que a gente foi lá tentar contato, tentar fazer que eles ajudassem a gente, né? Porque o policial já sabia que não era o carro, né? Ele não, a nosso ver, não se esforçou em nada pra ajudar. E a gente falou no Detran, né? Lá de Mongaguá a gente passou no Detran pra dar entrada no recurso. E ele falou que não, que isso não existe, que o Detran não ia chamar ninguém pra reconhecer carro nenhum, que isso não seria feito. Mesmo assim, a gente entrou... primeira instância, segunda, sei lá, um negócio de Jari, já nem lembro mais. Mas a gente recorreu o tanto de folha que a gente gastou com esses recursos. E indo lá, porque tinha que ir lá em Mongaguá. Sim, tinha que ser lá em Mongaguá. Como foi lá, disse que tinha que ser lá. Nem lembro mais essa parte se a gente ia lá. Sei lá, eu sei que a gente ia lá. Tinha que ir lá pra levar. Não tem telefone lá, então tudo se tinha que estar com dúvida, tinha que ir lá também. E a gente, toda hora era xerox de documento, de recurso, não sei quantas vias, e assim, eram 11 multas, então assim, 11 recursos, 11, tudo 11, sabe? Cada recurso era umas 7 folhas, que a gente tentava deixar bem detalhado para que eles aceitassem. E assim, gasta gasolina, vai anotando aí, gente, gasta gasolina, gasta folha, gasta tinta, gasta tudo. Enfim, fomos até o centro de monitoramento de Mongaguá, onde ficam as câmeras da cidade. O senhorzinho, ele foi, sim, legal com a gente, né? Ele foi bem bacana com a gente. Ele falou, me dá um tempo que eu vou puxar aqui, tentar procurar. Ele procurou na câmera, não viu nada. Porque, assim, se a gente conseguisse uma câmera que pegasse o carro mais nítido, talvez, desse pra ver que... Na verdade, nem sei se isso a gente ia resolver, mas a gente tava correndo atrás de tudo pra tentar solucionar o problema, porque a gente sabia que se a gente tivesse que entrar com o advogado, a gente ia gastar, né? E, assim, foi um problema que caiu na nossa vida, assim, não era justo, sabe? A gente arcar com todas as despesas, sendo que a gente não tinha nada a ver com isso. Nada, tipo... Bom, então a gente foi até lá, né? Ele não encontrou nada na câmera. Ele tentou ajudar. Acho que lá a gente foi umas 2 vezes também, né? Umas duas vezes falar com ele, com o senhorzinho lá do departamento de segurança de câmeras. E não encontrou nada. E ali a gente não tinha mais prova nenhuma. Na verdade, a única prova que a gente tinha era o boletim de ocorrência
da perca da placa, que a gente já tinha anexado ao processo. Mas ao isso recurso, não vale nada. Mas aquilo, ó, Segundo eles, diz que eu mesmo poderia ter feito, né, tudo que aconteceu lá no carro, a perseguição, aí no dia seguinte pegar e fazer um boletim de ocorrência. Diz que é um negócio só pra ter, na verdade. Não, mas eu digo da perca da placa também não resolveu nada. Tipo, mostrar o boletim, porque o boletim tava com a data da perca da placa. Sim. Bom, aí depois que a gente foi atrás, acho que, como eu disse, é muita informação, a gente não consegue lembrar de tudo cronologicamente, assim, como se fala? É cronologicamente, né? Tipo, sim, detalhe por detalhe, sim, data sim, por data. Cronológico, não. Mas ali acho que já tinha sido 1, 2 recursos negados, não lembro. A gente chegou até uma advogada aqui em Itanhaém que indicou a gente procurar o Coronel Argeu. É Argeu, né? Isso. Eu acho que é Argeu o nome dele, gente. No batalhão da polícia aqui de Itanhaém. E a gente foi até lá conversar com ele, assim, a gente foi super bem recebido por ele, por todo mundo lá, ninguém destratou a gente, sim, sabe? Todo mundo deu atenção, deu devida atenção pra gente. Totalmente diferente do que foi Mongaguá. Nossa, foi tipo da água pro vinho. Deu devida atenção pra gente e ele pegou... A gente já sabia o nome da pessoa, né, que tinha atuado as multas, sim, a gente já tinha muita informação, então tudo que a gente passou pra ele. Sim. E ele pediu um tempo pra gente, né, que ele iria chamar o policial no batalhão. Lá é a corregedoria da Polícia Militar, né? Também. Ele falou assim que o policial... Ele explicou assim pra gente que o policial estava certo, né, de ter feito as notificações. Mas mesmo assim, ele iria chamar, porque lá eles julgam... Eu não sei se eles julgam a conduta do policial. Se o policial fez alguma coisa errada, eles chamam lá, alguma coisa assim. Que aparentemente, assim, não tinha nada de errado, né? Porque ele fez o serviço dele. Mas que mesmo assim, ele iria chamar o policial pra prestar depoimento. E ele chamou... Ele e o parceiro dele. Isso, ele chamou... Ele e o outro que tava trabalhando com ele no dia que tava no carro, pra prestar depoimento, mas antes disso, acho que foi antes, né? A gente pegou e ficou, nossa, a gente ficou horas lá, se eu não me engano. A gente primeiro teve que dar o nosso depoimento, né? E posteriormente eles foram lá pra ter que dar o deles também. Aí passamos o vídeo que a gente tinha pra eles, tudo, pra Tenente Lia, que foi quem foi escrevendo tudo. Contamos detalhe por detalhe, e a gente não aguentava mais contar aquela história, gente, detalhe por detalhe. A gente tava de saco cheio. A gente passou pra eles até uma conversa que a Camila encontrou no Facebook, tipo, do pessoal lá de Mongaguá, sabe? Tipo, fulano de tal, sei quem é, tal, sabe? Tipo, de realmente era um residente de Mongaguá. Indicando que a pessoa que tava ali correndo com o carro no vídeo, que eles sabiam quem era, sim, né? E que era um morador de Mongaguá, que não era ninguém aqui de Itanhaém. Sim. Enfim, que era alguém conhecido ali da quebrada deles. E a gente ficou lá prestando depoimento, passamos todas as informações que a gente tinha pra ela ir escrevendo, ela escreveu tudo. Ela montou, tipo, um processinho, né? Colocando foto, tudo que a gente tinha, os prints da página, qualquer informação que a gente tinha, a gente passou pra ela. E a gente, como eu disse, a gente não aguentava mais falar aquela história e aquilo só era o começo de tudo. E de lá pra cá, quando eu tenho que contar essa história, eu já fico até... Mas a gente precisava vir aqui, porque eu comentei algumas vezes lá no Instagram que um dia eu ia contar tudo o que tava acontecendo. E pra atualizar as pessoas da nossa família que ficou sabendo da história, alguns amigos também. Bom, daí a gente prestou o depoimento, ela escreveu tudo, detalhe por detalhe, gente, detalhe por detalhe mesmo. Ela notou tudo, e pediu o prazo que ela iria chamar o policial. O policial foi lá e fez a mesma coisa que a gente fez. Ele contou detalhe por detalhe do que aconteceu naquele dia. Ele e a pessoa que tava com ele, né? O policial que tava com ele, é isso, né? O policial que tava com ele, e ali no batalhão eles montaram, a gente foi ali também umas 2, 3 vezes, eles montaram, como que é, inquérito que eles falam? Isso. Montaram um inquérito pra gente entregar no Detran, só que... O Detran maravilhoso nunca aceita. Não aceita nada, gente, ele não aceita nem um inquérito da polícia, até porque sim, a pessoa estava fugindo da polícia, tava dando fuga na polícia, porque as multas vieram como? Que você tava falando no celular... Correndo, fazendo manobras perigosas, ameaçando pedestres, andando em cima da calçada, andando na contramão. De madrugada, não devia nem ter gente na rua. Não respeitou a ordem de parada do agente policial. Tinha até multa repetida ali. Todas as multas possíveis e impossíveis estavam ali que ele tinha ocorrido. E assim, ele cometeu tudo aquilo ali, né? E ele foi lá no batalhão da polícia, né? Ele cometeu tudo e foi no batalhão da polícia bater as caras na tapa. E falar, olha, não fui eu, né? Todo mundo acreditou nele lá. Claro, com certeza. Tipo, claro, quem é que ia fazer isso?
Pra você ver como que eu achei que o policial tava errado. Ele gostou tanto de fazer as multas que ele fez, acho que 2 multas repetidas ainda. Ele repetiu a multa. Ele fez 2, o Detran, que no o caso Semutran, virou 4, né? e repetiu. Isso. E a partir daí a gente já não tinha mais o que fazer com o Detran. Mas o que aconteceu com tudo isso? A gente conseguiu eliminar 5 multas. 3 porque eram do Departamento de Trânsito de Mongaguá. Por conta que era do Semutran de Mongaguá. E o Semutran de Mongaguá, eu falei, não fui eu, né? Expliquei, fiz a defesa lá, eles, não, aceitamos. Não, tranquilo. não foi isso. Foi. Não, você fez, ao seu ver foi isso. Mas ao meu ver, eles só aceitaram porque ele sabia que o policial não podia notificar como se fosse guarda municipal. Foi isso que eu entendi na época. Que ele não podia atuar como um guarda municipal, que ele tinha que fazer só as multas do Departamento de Trânsito estadual. A municipal, ele não tinha competência, não é competência, mas não era da parte dele, né, fazer isso. Eu acho que foi por isso que eles eliminaram as multas. Eu acho que eles não foram bonzinhos de falar assim, eu olhei pro seu cara e vou tirar, não. Não sei, até onde eu sei, diz que realmente era mais fácil, tanto é que diz que até é mais fácil porque eles viram ali na hora, eles não querem se envolver muito nesse problema, né? E diz que pegou e já fez, logo liberou. Aí liberou 3 da Semutran, que é o Departamento de Trânsito de Mongaguá, e 2 eliminou porque tava com repetido. Porque tava com natureza repetida. Então eram 2 multas repetidas do Detran. Então essas 2 multas a gente conseguiu tirar e as 3 Semutran, total de 5. E sobrou 6 multas, no caso. E mais 35 pontos na carteira e 6 mil e pouco pra pagar quase de multa. 7 mil de multa, né? Isso. Que dava em reais, aí dava quase 7 mil de multa. E os pontos eram 30 e pouco, 40. 35. Nenhuma pessoa com carteira definitiva acho que perderia a carta. Quem dirá uma pessoa com provisória, né? Então, assim, em todo esse transtorno, toda essa história aí que a gente tá na parte já da parte do batalhão, a gente já tava, sabe, sem poder usar o carro. Claro que a gente tava usando, vou falar que a gente tava usando. A gente vai fazer o quê? A gente vai ficar pegando um ônibus sendo que a gente tem um carro? Sendo por um erro que, tipo, não tem nada a ver com a gente? Não sempre. Teve vezes que eu tive que ir em Santos, eu tive que pegar um ônibus. Não, sim, mas eu digo por aqui. Por aqui a gente andou. Porque, é o meu carro, eu sei que tá certo, não tem nada de errado nele, tá tudo certinho o carro. Por causa do erro de um, eu vou pagar? Então, na verdade, eu acabei pagando, né? Porque se eu tive que ir em outra cidade, eu tive que pegar um ônibus. Por aqui, a gente andava pra fazer todo esse processo de ir no batalhão, não sei o quê. A gente foi sim de carro, mas pra ir em Santos, Praia Grande, a gente não ia. Tipo, cidades que são próximas, a gente não tava mais indo por medo de ser parado e querendo levar o carro, porque querendo ou não, o William tava sem carta, porque já tinha perdido a carta dele, né? Tantos pontos assim. Na provisória ainda já tinha perdido a carta dele, o carro tava cheio de multa. E o medo era grande, né, da polícia levar o carro e o William, sei lá, não sei o que eles iam fazer. Mas a gente evitou andar com o carro e aí já tava começando todo o processo do casamento também. Era muita coisa que a gente tinha que correr atrás, sabe? Eu gostaria de ter ido pra São Paulo comprar, tipo, coisas, bugigangas, assim, pro casamento, né, acessório, lembrancinha. Não tivemos a oportunidade por conta desse problema, a gente ia ter que ir de ônibus, então, assim, muita coisa a gente deixou de fazer por conta desse problema. Sim. Bom, vou recapitulando aqui, voltando pra história. Aí depois que acabou toda essa história aí, que a gente eliminou o que deu pra eliminar, e acabou todas as instâncias que falam do Detran, todos os recursos possíveis e impossíveis que a gente já tinha tentado, aí o William falou com o Guilherme, com o advogado. Eu falei com o Guilherme, né, expliquei pra ele toda a situação, né, ele falou, não, vamos correr atrás, vamos resolver isso daí, sabe? O que eu gostei foi que, tipo, ele realmente agiu como se a multa fosse dele também, entendeu? Tipo, não, vamos resolver, vamos correr atrás, né, porque muitas vezes você vai no lugar, a pessoa vai lá e, sabe, tipo, não, tá bom, tipo, mas não dá nem bola, sabe? Tipo, a multa não é dela mesmo, então tá nem aí. E ele inclusive, a gente passou por um advogado que, tipo, ele meio que debochou da nossa cara ainda, né? Sim, sim. Meio que debochou da nossa cara. Era um senhor. Daí o Guilherme entrou na situação. É difícil falar Guilherme. A gente chama ele de Coca, gente. O Guilherme entrou na situação, entrou no processo. E deu entrada lá, a gente passou todos os documentos pra ele. Tanto é que a gente não tá com o documento aqui. A gente ia até dar uma olhada, uma revisada pra lembrar de toda a história. Mas tá com ele ainda, então a gente não conseguiu pegar. E ele entrou na situação e aí vocês pensam que, tipo, o advogado entrou, foi assim. Não foi, gente. Tipo, demorou muito, muito. Não por falta de vontade dele nem nossa, e sim
porque é Brasil, né? Brasil é assim. Mas é complicado. Esse daí do Coca, realmente, ele chegou a falar... Ele chegou até a solicitar para que, tipo, né, fosse liberado, pelo menos conseguir andar com o meu carro enquanto corre o processo. A juíza não liberou, tá? Ele tentou fazer outros meios também para tentar liberar para mim de algum modo. A juíza não liberou, não aceitou. Tudo vinha contra, gente. Tudo vinha contra. Tudo. Realmente. E daí, depois de muito sacrifício, de muita luta, ele conseguiu que a juíza determinasse para tirar os pontos. Na verdade, ela determinou que tirasse tudo, né? Os pontos da sua carta e as multas do carro. Só que o Detran, lindo, maravilhoso, fez o quê? Só tirou os pontos da carta do William. Da placa, ele... E uma outra parte que eu acho legal é que o Detran não responde. Na própria juíza, ele não responde. Ele vai lá, ela dá um prazo de 15 dias. Aí vai lá e prorroga mais. Não responde, gente. Por ser do Estado, eles vão lá e prorroga. Não responde. E eles não respondem, entendeu? É uma maravilha total. Não responde. A gente só soube, assim, eu acho que tirou os pontos porque a gente ficou consultando na sua carteira, no site do Detran. Pesquisando. E aí, tipo, quando eu vi que tinham tirado os pontos da carteira do William, eu fiquei super feliz. Eu até postei um stories no dia. E depois falei que eu ia explicar tudo que tinha acontecido. Mas ali 50% já tava resolvido, né? Então, assim, já foi uma alegria muito grande. Faltava o Só carro, que de né? lá pra cá ainda teve mais um tempo, viu, gente? Já teve mais um tempo. Foi, acho que em agosto de 2020, isso, mais ou menos, por aí. E hoje é dia 11 de fevereiro, ontem que essa história terminou, porque pela gente não vai terminar. Sim. Mas terminou essa história ontem, dia 10 de fevereiro. Como eles só tinham tirado os pontos da carteira do William, as multas de quase 7 mil continuavam no carro, né? O advogado continuou entrando e falando, ó, juíza, eles não tiraram. E ela pegava e apertando o Detran pra uma resposta. O Detran não responde, ele não se manifesta, gente, não se manifesta. Ele só se manifestou, nem se manifestou, na verdade, né? Ele tomou uma atitude lá, mas nem avisou nada também. Se a gente não fica olhando ele... ó. Tá nem aí. Ele só tomou uma atitude quando a juíza determinou que se eles não tirassem os pontos do carro, as multas do carro, eles teriam que pagar 10 mil reais de multa pra gente, no caso. E é aí que o Detran decidiu tomar uma atitude, mas também assim, nem avisou. Tipo, ó, já tá resolvido, vem aqui, vamos resolver. A gente continuou sempre entrando no site do Detran pra ver se tinha tirado as multas. E aí, quando eu entrei, eu vi que tava lá bloqueio administrativo, alguma coisa assim, que o carro era um veículo dublê. Então, assim, eu falei pra ele, eu acho que é pra você ir no Detran pra reemplacar o carro. E detalhe, você foi nas nossas férias, você foi no Detran, tentando resposta e eles... É uma dificuldade Ninguém danada. sabe de nada, ninguém viu, ninguém... Aí a juíza determinou os 10 mil de multa, eles não são bobos nem nada, né? É claro que a gente tava querendo ganhar 10 mil reais de multa, né? Mas o Detran... A gente tava querendo ganhar 10 mil de multa, por quê? Porque a juíza não deu danos morais pra gente. Então, como o William disse, a gente entrou pedindo danos morais também, só que a juíza não aceitou. Ela só mandou tirar os pontos da carta do William e as multas do carro, danos morais, ela recusou. Assim, você gastou com folha, você gastou com gasolina, você gastou com advogado, você gastou com um monte de coisa. Um tempo, problema... Nossa, gente, a gente tinha 2 anos de problema e eu acho que é algo comum que pode acontecer. Tanta coisa que a gente tinha pra resolver do casamento e a gente preocupado com isso, com esse negócio do carro. Pra nossa lua de mel, a gente não pôde ir de carro por causa desse problema. Sim. Tipo, a gente teve que ir de ônibus pra Monte Verde porque... Tipo, sendo que a gente tem um carro, entendeu? E a gente não podia usar o carro pra viajar, entendeu? Aí, enfim, a juíza determinou a multa, eles não quiseram pagar a multa, bloquearam a placa. O advogado entrou em contato com a juíza, né? Fez o processo lá e ela falou que era pra ir reemplacar o veículo no Detran. Daí o William foi e finalmente reemplacou o carro com outro número, letra lá, não é mais a mesma placa. Colocou até a placa nova, que é do Mercosul. Colocou até essa placa nova. Eu também achei... Não, fala. Não, eu ia falar besteira. Eu ia falar que eu achei essa nova placa da Mercosul uma bosta. Você também achou, vai? E assim, teve que pagar, tá? Pra reemplacar, pra fazer os negócios. Só nos últimos dias já foi quantos reais? O estado novo, né? O negócio do estado lá que teve que pagar foi 300. Registro de veículo novo, como se a gente tivesse comprado um carro novo. Se fosse um carro zero, sim. Pagou o quê? Foi 400 e pouco? Foi 380, 300 e... acho que foi 55. 355 mais 180 da placa. Só nesse último processo de reemplacar. Então, assim, isso não foi nem 10% do que a gente gastou, né?
Porque a gente gastou, acho que o quê? Uns 5 mil? Por aí ou mais. Uns 5 mil. Aí vocês pensam, era mais fácil pagar as multas. Não era, porque o William ia ter que tirar a carta de novo. Porque ele, no caso, tinha perdido a placa, não. Ele ia ter que tirar a carta e tudo de novo. Então não era mais fácil pagar as multas. Ia ficar no carro, né? Ia continuar no carro a multa. Mesmo se você for vender o carro, a pessoa ia olhar lá, quem que vai querer comprar um carro puxado? Pois é. Até passou na minha cabeça que isso poderia nunca ser resolvido. Tipo, a gente nunca conseguir vender o carro. Enfim. Então, ontem, no dia 10 de fevereiro de 2020, quase 2 anos depois, quase, bem quase. Só 9 dias. Não, mesmo. assim, bem quase mesmo, porque o que aconteceu, a perseguição lá em Mongaguá, foi dia 13 de fevereiro que veio na multa. Verdade. Resolveu no dia 10, então, assim, quase completando 2 anos de BO, né? Foi finalmente resolvido. Estamos agora, o William tá com a carta dele zerada, graças a Deus. E o carro também tá zerado, finalmente. Mas eu disse que essa história não termina aqui, porque... Na verdade termina, a gente termina, mas é que o William quer entrar com um recurso pra conseguir danos morais, porque, gente, não é justo um problema cair na sua mão assim, você ter que gastar, tipo, 5 mil reais por aí que a gente gastou. O negócio não tinha nada a ver com... Você tava dormindo na sua casa. Sim, problema e aí disse que tinha que ter uma câmera na sua casa, disse que tinha que ter uma câmera pra você provar que você realmente estava dormindo. Eu coloquei uma câmera, tipo, mostrando que você tava dormindo, Sim, né? eu fiz uma declaração da Camila, fiz uma declaração da minha mãe, né? Que realmente são duas pessoas que estavam junto com ela. Bom, gente, então essa foi a história, gente, BO essa ainda não terminou a história. Não terminou porque a gente vai tentar danos morais. A gente vai tentar danos morais e mesmo assim... Não sei como. O que foi colocado? O IPVA do carro de 2021 tem que pagar, né? E de 2020, que era da outra placa, eles pegaram e jogaram pra essa daqui. Só que nessa da outra placa eu não consegui pagar porque tava junto com a multa. Não tinha como pagar. É que eu acho que não dá pra fazer o licenciamento sem... Se você tem multa no carro, eu acho que não dá pra fazer o licenciamento. Não consegue, isso. Não consegue. Isso, e por conta disso a gente não tinha pago o licenciamento. O IPVA até dava, a gente soube depois que dava pra mas pagar. Não dava. A moça do despachante disse que dava, mas eu fui no Detran pra ver se dava, a moça falou que não dava. A pessoa que me atendeu falou que não dava. Enfim, a gente não conseguiu pagar também. Isso aí foi correndo juros, né? É que eles fizeram essa multa, esse IPVA de 2020, eles jogaram o próprio juros agora nessa nova placa, em 2021 eu tenho que pagar. Esse valor com juros, mais o do IPVA desse ano aqui agora. Que não tava mais com desconto, né? A placa saiu agora, mas eu já perdi o prazo de desconto. Bom, então essa foi a história. O William... não quer que essa história se encerre aqui, porque ele quer... acho justo, né? Demais. A gente, pelo menos, ser ressarcido de tudo que a gente gastou, porque não foi pouco dinheiro, não foi pouco mesmo. Então, dinheiro que não tinha, né? Ele pretende ir atrás pra tentar, pelo menos, conseguir o dinheiro que a gente gastou. Mas o importante, assim, é que a gente já está com o carro, tipo, zerado, a carta tudo certo, o carro tudo certo. Só faltando pegar o IPVA com juros do ano passado e desse ano. Só falta pagar essas 2 pendências aí. Quando tiraram as multas da carteira do William, a gente arriscou de viajar para Campos do Jordão. Arriscamos sim, porque não era justo, sabe? A gente tava há muito tempo e graças a Deus já não deu tinha problema determinação nenhum. da juíza, né? Que realmente ela concordou que eu tava correto. Aí eu falei, não, eu vou ir, porque tem aqui o documento da juíza. Isso. Se parar, mostra o documento. Sim. A gente levou o documento, porque assim, a gente já tinha se privado de tanta coisa mesmo. E não era justo, então a gente foi na fé e não deu nada errado, graças a Deus. E ele tava só com a carteira livre, né? O carro ainda tava com as multas. Mas não deu nada errado, graças a Deus. Fomos voltando tranquilo. Sim, e agora a gente pode viajar, assim, 100% a consciência limpa de que... Na verdade, consciência limpa a gente sempre teve, mas, né, a gente pode andar aí agora livremente. Se tiver uma blitz, assim, a gente não vai ter que ficar contando toda essa história, porque as multas já não estão mais na placa, a gente já tá com outra placa, o William já tá com a carteira dele 100%. Bom, gente, então esse foi o BO que a gente vê grande aqui. BO. Então a nossa dica pra vocês é, se perder a placa, faça boletim de ocorrência. Eu não sei se isso vai ajudar muita coisa, mas faz um boletim de ocorrência. Se você tiver dinheiro, coloca uma câmera de segurança na sua casa, de preferência virado pra sua cama, tá? Pra provar pro Detran. Uma pro carro, uma pra sua cama, pra provar pro Detran que o carro tava na garagem, porque eles cogitaram a possibilidade de eu ir ter emprestado o carro, Sim. né?
E então tem que filmar o carro na garagem e você dormindo, tá, gente? Mostra o rosto bem assim na câmera, poder ver que você está em casa dormindo, caso ocorra a mesma situação que aconteceu com a gente. Bom... Mesmo você tendo até boletim de ocorrência da placa, tudo, isso não quer dizer nada, tá? Quer dizer que se você talvez entrar com o advogado e aguentar mais 2 anos o andar do processo, talvez você consiga resolver, mas não significa que resolva. Mas faz o boletim de ocorrência. Se você perder a placa, faz o boletim de ocorrência. E reza muito. E reza. Reza que é o principal. Que as multas saem. Enfim, Nem gente, entram, acho que esse vídeo vai ficar gigantesco, gigantesco. Não sei, eu até pensei em fazer parte 1, parte 2, mas não sei como que eu vou organizar aí toda essa situação. Mas a gente queria muito vir aqui compartilhar essa história enorme, esse BO, esse problema que finalmente acabou com vocês, né? Sim. E é isso. Obrigada mais uma vez ao Guilherme Coca, nosso advogado. Ao pessoal da Polícia Militar, que eu acho que é mais difícil de ver esse vídeo, né? Do batalhão que tem. Acho que a probabilidade de alguém de lá ver esse vídeo é muito pequena. Mas se alguém ver, ó, fica aqui nosso muito obrigado, tá? Está resolvido finalmente. Vocês realmente deram a atenção necessária que a outra polícia não deu. Que a polícia de Mauá não deu. Então, assim, 2 anos depois, finalmente a gente conseguiu resolver. Obrigada a todo mundo que ajudou, porque a gente falou com Deus e o mundo também. Sim. Foi uma pessoa passando informação aqui, outra pessoa ali. Então, se você tá assistindo, que você lembra dessa história aí, na época que você ajudou a gente, Agradeço. Né? Obrigada do fundo do coração. E é isso. Eu espero que o William consiga entrar, a gente consiga entrar com danos morais e ganhe, porque é nada mais justo, né? Sim. Enfim, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? E deixa um like, tá? Porque a gente, depois desse BO todo, a gente merece. Tá bom, gente? Eu espero que vocês... não é bem difícil falar, espero que vocês tenham gostado, né? Porque esse BO todo ninguém gosta. Mas é isso. Um beijo pra vocês. Agora vocês sabem de toda essa história que a gente passou, desse sofrimento. Até a próxima. Tchau!